A igreja não passa pela tribulação. Por que a igreja não passa pela tribulação? Porque Cristo é o noivo da igreja e ele não deixaria a sua noiva no período em que ela mais necessita. Aí alguns calvinistas podem ouvir isso e dizer: nossa, mas que argumento forte. Então vamos dar alguns argumentos fortes para vocês. Primeiro que esse período de tribulação, que são 7 anos literais, né? É a última semana das 70 semanas de Daniel, que foi determinada em Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. O povo de Daniel era o povo judeu, e a cidade santa a qual o anjo se referia é Jerusalém. 70 semanas. E aí o próprio texto explica: desde a saída da ordem para edificar os muros em Jerusalém, a cidade, o templo que foi destruído pelos romanos, né, nas 3 campanhas ali de invasão, em que Nabucodonosor leva cativo o povo de Judá. Pois bem, 70 semanas. E aí o texto diz: desde a saída da ordem para edificar os muros em Jerusalém e até ser cortado o ungido, 7 semanas, que num termo levítico ali, né, de Levítico capítulo 25, verso 8, que são semanas de anos, né, um conjunto de 7, um termo shabua, que daria nessas 7 semanas de anos 49 anos. E dentro dessa contagem, até ser cortado o ungido, né, até a morte de Cristo, ali em Mateus capítulo, na entrada triunfal, né, ali naquele período, se findou as 69 semanas, e essas 62 semanas totalizariam 434 anos. Juntando com as 7 semanas, com os 49 anos, né, com as 7 semanas de anos, 483 anos, então faltando uma semana. E essa última semana, o capítulo 27 menciona sobre ela também, o versículo 27 de Daniel 9 menciona também essa última semana. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E ali fala da destruição, do domínio do anticristo e tudo mais. E porque ele na metade da semana ele rasga o tratado de paz. Essa metade da semana são 3 anos e meio. E nós encontramos isso no livro do Apocalipse. Tanto em Daniel capítulo 12, verso 7, como também em Apocalipse, capítulo 11, verso 3, capítulo 12, verso 6 e capítulo 13, verso 5. É mencionado o que é mencionado em Daniel 12, 7, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é metade de uma semana, 3 anos e meio, 1260 dias ou 42 meses. E o objetivo dessas 70 semanas é fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. E por que nós sabemos que isso ainda não ocorreu? Por todos esses motivos que eu acabei de citar. Ainda não há justiça eterna. Há uma promessa de saciar a sede daqueles que têm fome e sede de justiça. Ainda não foi expiado os pecados do que o texto diz, porque o texto fala do povo judeu e da cidade santa de Jerusalém. Tanto que no período de tribulação estarão ali 12 mil de cada tribo de Israel, os 144 mil judeus, as 2 testemunhas do capítulo 11, para expiar a iniquidade. Essa expiação é o que o texto de Romanos capítulo 11, principalmente os versículos 27 a 29, diz sobre a nação de Israel, sobre a etnia de Israel. Quando o Senhor Deus diz que expiará as iniquidades de Jacó, da nação de Israel, da etnia. E por causa do evangelho, eles são inimigos por nossa causa, por causa da igreja. Mas quanto à eleição, da qual fala em Romanos capítulo 9, verso 11, que está falando claramente da nação de Israel, mas quanto à eleição, amigos por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então Deus faz um pacto com Abraão, em Gênesis capítulo 15, de forma unilateral, em que o próprio Deus passa no meio do animal com uma tocha de fogo. Ali ele promete abençoar a descendência de Abraão, não só a igreja, mas como também a nação de Israel. E por que nós sabemos disso? Nós vemos
os textos escatológicos em que fala de um templo, do templo judeu sendo profanado, capítulo 8, verso 14 de Daniel, até quando durará a visão? Até 2.300 tardes e manhãs. Porque no sacrifício levítico eram feitos só sacrifícios de manhã e à tarde. Então, 2.300 tardes e manhãs, e o sacrifício será tirado. Porque o anticristo vai se assentar no templo de Salomão, que será reconstruído em Jerusalém, porque já há preparativos para isso, e vai profanar o templo. Essa profanação, ele vai se declarar Deus e se voltar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. A mesma referência que Jesus fala em Mateus capítulo 24, verso 15. E quando virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, quando ele estiver no lugar santo, que ele não deve estar. Jesus fala isso projetando. Ele não falou com relação a Antíoco Epifânio, nós sabemos disso, que Antíoco Epifânio viveu 150 anos antes de Cristo, mas ele projeta. Tanto que os versículos 38 de Mateus 23 e os versículos 1 e 2 de Mateus 24 fala do templo que foi destruído em 70 depois de Cristo. Já o templo de Mateus 24:15, Jesus fala de uma outra perspectiva. Ali já não fala de destruição, fala de profanação. O anticristo será destruído. Tito Romano não foi destruído, ele saiu em triunfo. Ele e o pai dele, nas campanhas que fizeram então contra Jerusalém, até por consequência a rejeição ao Messias, que Jesus fala em Lucas 19, 41, 44, que eles seriam levados cativos por todas as nações, porque eles não reconheceram o tempo da visitação. Mas Jesus, ele projeta um reino futuro a Israel. Porque o versículo 37 de Mateus 23 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quisestes. Então o povo judeu, eles rejeitam o seu Messias, e Jesus então volta para o seu lugar, que é o que diz em Oséias 5,15. Eles não atentaram para a minha obra. Deus levanta a igreja também para suscitar ciúmes a Israel, de Romanos capítulo 11, verso 11, emular alguns a se voltarem para Deus, porque todo judeu que se converte hoje, ele se torna igreja, mas haverá um reino futuro a Israel, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Mateus 23, 38, desde agora a vossa casa ficará deserta. Antes falando um pouco, a rejeição do povo judeu, Oséias 5,15, ele volta para o seu lugar, mas Oséias 6,2 diz: depois de 2 dias, 2 dias nos castigarás, que foram esses 2000 anos eles andando longe da terra de Israel, mas sendo preservados como uma nação, de Jeremias 31, 35, que Deus preserva eles, Deus aumenta eles em número, Jeremias 30, 19, floresce no meio do deserto, Isaías 35, os faz uma nação poderosa, a parábola da figueira se cumprindo diante dos nossos olhos, Mateus 24, 32, 34, cumprindo o vale de Ezequiel dos ossos secos, de Ezequiel 37, versículos 1 a 13. No versículo 5 a 7, Deus diz: porém em vós o Espírito e vivereis, que foi quando eles retornaram em 1947 e 48. No versículo 14 diz: porém em vós o meu Espírito e vivereis. Está falando claramente sobre a nação de Israel. Não tem como colocarmos a igreja nisso. Tanto que os capítulos 38 e 39 falam da invasão de Gog e Magog, da Rússia, da China, do Irã, de todos os países aliados. Então Deus levanta a igreja, e a igreja está esses 2000 anos andando pela terra. Os versículos 38 e 39 de Mateus 23 diz assim: desde agora a vossa casa ficará deserta, que foi há 2000 anos atrás, em 70 depois de Cristo, que foi destruída essa casa. É a mesma coisa que Jesus diz em Mateus 24, 1, 2. Vede tudo isso, pois eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, que foi o templo de Salomão destruído. No versículo 39, Jesus, de Mateus 23, Jesus lança uma perspectiva de um reino futuro a Israel, quando ele diz: e não me vereis mais até que venhais a dizer bendito que vem o nome do Senhor. Jesus não está falando da igreja, ele está falando da nação, da etnia, por causa da eleição incondicional, por causa da promessa feita aos patriarcas.
tanto que nos capítulo 1, verso 6 de Atos, os discípulos perguntam para Jesus, um pouco antes dele ascender aos céus, será este o tempo que o Senhor restaures o reino a Israel? Jesus não disse, olha, a pergunta de vocês está errada. Não, Jesus disse, olha, no momento não compete a vocês conhecer o tempo, os tempos e as estações que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. No capítulo 15, no verso 16 de Atos mesmo, no primeiro concílio, o concílio verdadeiro, eles recebem orientação do Espírito Santo, e o Espírito Santo então diz, depois de cumpridas estas coisas, eu me voltarei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi, por promessa feita aos patriarcas. Que coisas cumpridas? Romanos capítulo 11, verso 25. O endurecimento veio em parte a Israel até novamente que a plenitude dos gentios haja entrado. E depois disso, todo Israel será salvo. Ou seja, após o arrebatamento, no período de tribulação, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, que é toda a promessa feita à nação de Israel no Antigo Testamento, mesmo porque a igreja é um mistério que surgiu de uma forma abrupta, Efésios capítulo 3, verso 1 a 21, e ela vai sumir também de uma forma abrupta. Por que a igreja não passa pela tribulação? Porque essas 70 semanas de Daniel, que terá o seu cumprimento na 70ª semana, que está próximo de acontecer, que é um período de 7 anos de tribulação, até mesmo para a expiação dos pecados da nação de Israel, vai se cumprir para o povo judeu e não para a igreja. Qualquer estudioso honesto das Escrituras, do capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse, ele sendo honesto, claro, ele não identifica o nome igreja desses capítulos 6 a 18, que é quando a ira de Deus desce sobre a terra. Os selos abertos, os ais, as vozes, os trovões, as trombetas, as taças, ou seja, todo o juízo de Deus que desce sobre a terra, a igreja não é mencionada. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, João dá a referência das advertências às igrejas, que o próprio Senhor disse. E no capítulo 4, João ouve uma voz como de trombeta e é elevado aos céus. Depois temos uma visão dos glorificados. E dos capítulos 6 a 18 não é mencionada a igreja, e no capítulo 19 a igreja retorna. Pois bem, algumas perguntas aí recorrentes dos que são opositores de que a igreja não passará pela tribulação. Eles acreditam que a igreja passa. Eles colocam a seguinte forma, o seguinte questionamento. Por exemplo, do arrebatamento secreto, que não é uma terceira vinda de Cristo. Cristo vem nos ares e retira a sua igreja. A igreja se encontra com Cristo. Não é quando no final dos tempos as pessoas olham para o céu, todo olho verá, e ele desce e pisa na terra em Zacarias 14:4, em Atos 1:11, que ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte vai se fender, porque descobertas recentes geológicas perceberam uma falha, né, na geologia, na terra em que Cristo vai pisar e o monte vai se fender. Por isso que é os pés como latão, né, que é onde pisa, que ele pisa e esmiuça tudo, né? É a pedra que quando virá realmente, que foi cortada do monte, né, do monte Sião, sem auxílio de mãos, ela virá e destruirá todo o governo humano de Daniel capítulo 2, verso 33 a 35, ou 45, 46. Vai destruir todo o governo humano na manifestação da sua vinda, que fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. No versículo 1 fala da nossa reunião com Cristo. No versículo 8 fala da sua vinda, ou seja, há um intervalo de 7 anos entre o arrebatamento, talvez não 7, porque na realidade 7 anos é após o tratado de paz ser assinado, 7 anos de tribulação. A igreja é arrebatada e começa então a tribulação. Pois bem, eles dizem assim, então como é que pode um arrebatamento secreto, já que ele virá com alarido? Não é isso que o texto aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, principalmente versos 16 e 17, diz que o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, a sua ordem, e a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, ele descerá do céu com alaridos. O alarido, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, que é o harpazo do grego, né? Que é ser levado de um lugar para o outro, rápida e bruscamente, que é o mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, e o que o João ouviu de Apocalipse capítulo 4, verso 1, ele, depois das orientações das igrejas, ele ouve uma voz do céu como de trombeta, dizendo, sobe para cá, e ele sobe e depois começa a tribulação. Então, 1 Tessalonicenses, ele virá com alarido. Agora, esse alarido,
as pessoas dizem assim, peraí, mas como é que pode um negócio desse? Alarido e ninguém vai perceber, como é que pode ser secreto? Se você olhar o texto de Êxodo capítulo 19, uma referência a isso que vai acontecer, que quando as pessoas, elas dizem assim, olha, nós queremos falar com Deus, e Deus diz para Moisés, então santifica o povo 2 dias, no terceiro dia eles vão comparecer, e eu vou falar com eles então no pé do Sinai, coloca limites, marcações para que não se aproximassem e tal, e aí quando Deus começa a falar, eles ouvem alaridos, buzinas, sons, trombetas, fogo, fornalha de fumaça, trovões, relâmpagos. Então Deus ele se apresenta e Moisés está ouvindo. A palavra diz que Moisés falava, Deus respondia e ali era uma ligação tranquila, porque João 10, 27, a palavra diz que a igreja conhece a voz do seu Senhor. Lembrando que igreja não são denominações. Essas denominações têm que ficar assim para a tribulação. Mas a igreja de Cristo não, ela será retirada sim. E aí Moisés ouve claramente a voz de Deus, mas o povo não, eles ouvem alaridos. O que vai acontecer na tribulação, no arrebatamento é isso. As pessoas, vai acontecer, Deus está fora do universo, Ele é criador, Ele criou as leis da física, mas ele não está condicionado a elas, Ele as rege, mas Ele está fora. Quando Deus entra em cena, e isso não quer dizer onipresença, mas quando Deus vem pessoalmente mesmo, como na questão do Sinai, como na questão de Ezequiel, das rodas de fogo, Deus se apresenta nas nuvens com milhares de anjos, vai causar um estardalhaço no cosmos, na natureza, na atmosfera, e as pessoas vão ouvir barulhos terríveis, vai acontecer muita coisa no período do arrebatamento, mas a igreja vai ouvir, e vai ser secreto, só que vai acontecer um estardalhaço. Essa é a explicação de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Uma outra pergunta deles é, um calvinista outro dia disse assim, olha, a Bíblia fala que o arrebatamento vai se dar com a última trombeta, só que a última trombeta já é no final da tribulação. Agora, se nós olharmos Números capítulo 10, a palavra diz das 2 trombetas de prata, em que eram tocadas essas trombetas, e quando o povo deveria estar pronto para levantar o acampamento e partir para onde Deus quisesse. Então quando soasse essa trombeta, o povo tinha que estar pronto para se levantar, para se mudar de lugar. O que nós temos a distinção que nós temos que fazer é o juízo de trombeta, a trombeta de juízo e da trombeta de ajuntamento solene. Nós vemos isso. Então as trombetas do Apocalipse, a partir do capítulo 8, elas são para juízo. E a trombeta que João ouve é para ajuntamento, é para festa, é para culto, é para solenidade, para recebimento de coroas no céu e para recebimento e para as bodas do Cordeiro, enquanto as coisas acontecem aqui embaixo. Uma outra pergunta deles. Sempre teve tribulação, a igreja sempre passou por tribulação. O que ocorre novamente é o que eu mencionei. Essa tribulação é para se cumprir as 70 semanas de Daniel, que foi determinada sobre o povo judeu e sobre a cidade santa de Jerusalém. A igreja não foi mencionada nas 69 semanas e não é mencionada na última. Essa tribulação, Mateus 20, 24, 21, 22, Jesus disse que nunca houve sobre a terra, porque é o próprio Deus quem vai causar. Então se Deus ordena que nós o busquemos, e ele promete em Apocalipse capítulo 3, verso 8 a 11, livrar aqueles que mas da ira vindoura, aqueles que se apegam a ele, da igreja de Cristo de fato, e não de denominações, porque nós vemos aberrações abominações nas denominações, mas sim pessoas que se entregam de fato ao evangelho, se santificam, lutam contra o pecado, essas pessoas vão subir. Então, Deus vai guardar estes da hora da aprovação que há de vir sobre toda a terra, não é a Síria, não é o Egito, não é Sodoma e Gomorra, mas sobre toda a terra, para experimentar os que habitam sobre a terra. Se você examinar o texto de Isaías 26, nos versos 20 e 21 diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti, mostrando ali uma intimidade de Mateus capítulo 6, versos 5 a 6, da oração, da leitura bíblica, das 10 virgens ali, das 5 que é o termo promenismo, uma disposição mental para andar com Deus, para servir a Deus.
Então vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque o Senhor sai do seu lugar para castigar os moradores da terra. É uma referência clara ao arrebatamento. Apocalipse 2 e 3, João dá as advertências às igrejas. Capítulo 4, ele é levado aos céus. Capítulo 6 inicia a tribulação. E no capítulo 19 a igreja retorna com Cristo. E depois estabelece 1000 anos de paz, que é o reino milenar de Cristo, que 7 vezes é mencionado o reino milenar em Apocalipse capítulo 20, verso 2 a 6. Uma outra questão que eles levantam. Mas a Bíblia, Jesus dá a referência de Mateus. Olha como é que o tempo corre. Eu vou dar essa referência depois, tá? Falando do dilúvio. E por que Jesus dá essa referência, que serão destruídos todos, e eles dizem assim, mas como pode então pessoas se converterem na tribulação se vai dar a destruição de todos? Mas isso é uma alegoria que Jesus fala, mas eu vou falar num próximo vídeo, amém? A igreja não passa pela tribulação porque ela é a noiva de Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.